feel to be wrong, and then you change your mind, but your heart complies. But is it what you want? We were never good at last goodbyes. Every single time we try, we're getting pretty close to crossing lines. 'Cause there's no better alibi. We were never good at last goodbyes. Every single time we try, we're getting pretty close to crossing lines. 'Cause there's no better alibi than you and I. I've been losing sleep 'cause you're not here with me. Thought of you moving on is Friday. I should have been a better man. Maybe we could have made it last, but we've run out of things we could try. Now all of my dreams have come crumbling down on Saracen, Silver Lake. I just think that I'm lost, haven't yet been found. On Saracen, Silver Lake, still trying to figure it out. I haven't been myself, got a strange feeling in my chest. Can't even look in the mirror. And everything feels heavy now, can't breathe in or out. I'm sinking deeper and deeper. Now all of my dreams have come crumbling down on Saracen, Silver Lake. I just think that I'm lost, haven't yet been found. On Saracen, Silver Lake, still trying to figure it out. All of my dreams come crumbling down. Saracen, Silver Lake, Saracen, Silver Lake. Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Gostaria já de iniciar agradecendo a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco. Sabemos a dificuldade de encontrar uma hora de agenda, né, para assistir uma aula, uma palestra, mas nós garantimos que vai ser super interessante, um tema super relevante. Estamos aqui com a doutora Marisa e com a doutora Ana Lúcia. Também quero agradecer a disponibilidade de vocês, essa parceria conosco aqui no Ensino Einstein. A gente é super gratificante ter nomes tão renomados aqui dentro de uma hora de aula, tá? Bom, eu sou o André, eu sou gerente aqui no Ensino Einstein. Vou passar rapidamente aqui poucos slides para explicar para vocês, né, o que é o Ensino Einstein, por que nós convidamos vocês para estarem aqui por alguns minutos, uma hora, basicamente, né? Bom, somos o Hospital Israelita Albert Einstein, somos a melhor instituição de saúde da América Latina, o 28º melhor hospital do mundo e o melhor hospital do Hemisfério Sul. Também somos, ano passado recebemos um prêmio como a instituição mais inovadora do Brasil, concorrendo aí com diversas categorias e não só na categoria hospitalar. E vocês vão entender por que eu estou falando isso tudo mais para frente. Somos uma referência na América Latina. E por que eu falo, por que eu gosto de trazer esses slides para vocês, né? Porque este corpo de profissionais da instituição, eles são responsáveis pelas aulas que nós ministramos nos nossos cursos. Ou seja, nós trazemos as melhores referências da área da saúde para dentro de sala de aula, para dar aula para vocês, para ministrar aulas para vocês, né? Então, por isso que é importante vocês entenderem que
estarão com os melhores, com as melhores referências da América Latina quando a gente está falando de temáticas de saúde, né? Nosso corpo docente, então, ele é formado basicamente por profissionais da assistência do próprio Einstein. E claro que também convidamos ali pessoas, né, da referências do mercado, de outras instituições, para que a gente também traga outras realidades, outras expectativas, que não só a realidade Einstein, mas sempre fazendo esse casamento entre realidades, protocolos e processos que nós utilizamos com a realidade do país que nós vivemos, tá bom? É, nós temos aí uma história que ultrapassa a década, né? Então, eu vou passar rapidamente para vocês. Então, o ensino Einstein começou ali com a faculdade de enfermagem, com a escola técnica, muito pensando lá em 89 em capacitar pessoas, em treinar pessoas já para atuarem na assistência da instituição. Então, esses profissionais, eles começaram a faculdade de enfermagem, a graduação. Quando finalizaram, eles já foram contratados para a gente trazer também um perfil de aluno que o Einstein gostaria de ter como profissional, né? Isso foi crescendo, ganhando corpo. Nós inauguramos a primeira unidade de ensino na unidade do Morato. Em 2011, nós expandimos as pós-graduações Lato Sensu, né? Isso foi ganhando mais corpo ainda. Começamos com simulação realística, mais unidades em São Paulo, unidades fora de São Paulo, a graduação de medicina, outras graduações, até que em 2022 nós inauguramos o nosso Centro de Ensino e Pesquisa, que é um prédio, né, onde ocorrem ali as graduações e algumas pós-graduações, que fica em frente ao nosso hospital no Morumbi, né? Então, são mais de 35 anos de atuação no mercado de educação e saúde. Nós temos 14 unidades físicas, né? Então, 10 unidades em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma em Belo Horizonte, uma em Goiânia e agora, em 2025, nós começamos uma unidade também em Salvador. Nós já temos mais de 50 mil alunos formados em pós-graduação, nós temos cerca de 60 mil alunos por ano em todos os produtos do ensino Einstein. Nós temos quase 3 mil docentes, e aí, novamente, esse corpo docente ele faz parte também da atuação na área assistencial. 15 categorias de produto, mais de 800 cursos ofertados dentro deste portfólio todo de ensino, tá? E aí, recentemente, fizemos uma pesquisa com os nossos ex-alunos, com um aluno que nós chamamos de egressos, né? Então, o que que eles disseram para a gente? 95% das pessoas, eles acreditam que a especialização colaborou para a conquista dos seus objetivos. E esse objetivo, ele pode ser um objetivo profissional, um objetivo pessoal, ele pode ser aquela pessoa que quer fazer uma pós-graduação para adquirir um conhecimento novo, que de repente não atua nessa área, mas tem ali interesse em adquirir novos conhecimentos, né? 9 a cada 10 alunos, eles avaliam o nosso corpo docente como ótimo, que para a gente é super gratificante, né? Como eu falei, então nós, além de atuarmos na assistência, a gente atua também dando aula, então para a gente receber essa, quase que uma honraria, é bem importante, tá? E um terço das pessoas, eles revelam que eles tiveram aumento ou alguma promoção no emprego que eles estiveram, né? O que é super relevante, porque a gente sabe que é, tem uma dedicação, tem um custo envolvido, os cursos não são tão baratos, existe um custo envolvido, existe uma dedicação, a gente se abdica de muita coisa, né? E ter este reconhecimento também é muito importante e fundamental para quem escolhe se dedicar ali durante 12 meses a alguma pós-graduação, né? Rapidamente aqui, então, esse tudo, o ensino Einstein hoje, ele vai desde o ensino médio ao doutorado, né? Passando pela escola técnica, pelas graduações, hoje temos 8 graduações, pela pós-graduação, então a pós-graduação, ela é dividida no formato presencial, no formato EAD. Esse formato presencial nós também ofertamos nas unidades externas, então Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador. O nosso corpo docente ele se desloca para essas cidades e a gente ministra aulas ali da mesma forma que acontece em São Paulo. MBA executivo, mestrado profissional, ou mestrado acadêmico, doutorado, curso de atualização, então são aqueles cursos mais rápidos, né? Com mais ou menos 40 horas de carga horária, para quem tem interesse em adquirir um conhecimento ali um pouco mais rápido, que não atenda ali uma pós-graduação.
Programas internacionais, temos vários programas acontecendo ao longo do ano. Recentemente estivemos na China, num programa de imersão com inovação e tecnologia. Outubro estive em Portugal com uma imersão em saúde pública, que foi super interessante também. Então, isso tudo vai acontecendo ao longo do ano, tá? Imersão, simulação realística, curso de férias sempre em janeiro e julho, são aqueles cursos bem rapidinhos de 8 horas. Então, assim, são 2 noites que você também faz uma imersão de algum conteúdo mais específico, quase que uma sensibilização, uma iniciativa um pouco mais rápida para quem tem pressa ou quer se atualizar rapidamente também, né? Nós temos a Academia Digital Einstein, é uma plataforma digital 100% gratuita, onde nós temos ali vários conteúdos super relevantes de diversas categorias, em vídeos, podcasts, videocasts. Isso é muito atual, né? São temáticas muito atualizadas. A nossa alta liderança participa, o nosso corpo clínico participa. Então, nós sempre trazemos ali conteúdos atualizados e relevantes para que a gente tenha também possibilidades de atingir um grande público, né? Isso é muito importante nos tempos atuais, então vamos pegar um trânsito para o trabalho, vai ouvindo um podcast, vai ouvindo um videocast, né? Então isso é super atual também para o momento que nós vivemos hoje, tá? 100% gratuito e a gente vai sempre atualizando esses conteúdos em diversos formatos, tá bom? Onde estamos, né? Como eu falei, então, essa primeira fotografia é o nosso centro de ensino e pesquisa, que fica na unidade do Morumbi. Temos outras unidades em São Paulo, na Faria Lima. Na Paulista, nós temos 2 unidades, uma que acontece o ensino médio, a outra, os programas de gestão. Outras unidades em São Paulo, então, Vila Mariana, no Paraisópolis. E as unidades externas, então Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro e agora a mais recente, a caçula, que é em Salvador, que chegamos agora em 2025, tá? Eu paro por aqui a minha apresentação. Eu tenho só 2 recadinhos, alguns recadinhos para vocês, na verdade. Nós temos um time preparado para recebê-los, para tirar dúvidas. Então, o que vocês tiverem de dúvidas, coloquem no chat, vai conversando com a gente, para que a gente possa aí ter uma interação um pouco mais elaborada ao longo da apresentação. Nos próximos dias, todas as pessoas vão receber um e-mail com a gravação desta live, com os nossos contatos e também com a declaração de participação. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode fazer contato conosco, que estaremos aí super à disposição para respondê-los, tá bom? Doutora Marisa, doutora Ana Júlia, agradeço novamente aí a disponibilidade de vocês, a parceria conosco aqui também no ensino, e eu passo a palavra para vocês agora. Bom, boa noite a todos. Nós vamos então começar a nossa live, né? E eu sempre brinco que é uma grande emoção aqui a gente fazer essa apresentação, né? Para correr tudo certinho. E eu gostaria, né, que a Ana Lúcia se apresentasse inicialmente, né? E depois eu comento com vocês o meu currículo. Boa noite a todos. Para mim é um prazer poder estar aqui essa noite para poder falar para vocês um pouquinho sobre esses temas que para nós é tão relevante, que a gente acredita tanto, e agradeço muito a oportunidade que o Einstein abre para nós de podermos disseminar essa informação que são diferenciais para uma medicina do futuro. Acho que nós temos essa visão e o Einstein compartilha dessa visão de que a gente precisa entregar uma medicina diferenciada. Meu nome é Ana Lúcia Gonzaga, eu sou cirurgia plástica, formada pela Unifesp. Eu fiz uma especialização de cosmiatria também na Faculdade de Medicina do ABC, quando não existia do Einstein. Sou coordenadora da pós de cosmiatria, da parte da cirurgia plástica. Atuo também como uma consultora médica sênior da MERS Aesthetics na América Latina e também sou palestrante da MERS para a América Latina. Doutora Marisa, é com você. Eu sou formada pela USP, estou fazendo 45 anos de formada agora, fiz a residência lá também e o doutorado em Ciências da Saúde, o meu doutorado foi em acne da mulher adulta. Sou coordenadora do curso de pós-graduação já há 17 anos, no Einstein nós estamos há 8 anos, então, assim, nós temos
expertise, eu diria assim, bem interessante sobre essa questão da pós-graduação. Eu sempre digo que uma das vantagens de ter um consultório há 44 anos é que a gente conhece as necessidades do nosso dia a dia no consultório. E é isso que a gente procura passar muito na pós-graduação. As informações up-to-date, a minha experiência pessoal, a experiência pessoal da Ana Lúcia, associado aos conhecimentos científicos, porque nós procuramos, não só nós, lermos artigos científicos e produzir artigos científicos, mas também fornecer esses artigos para os nossos alunos, para que eles acompanhem durante todo o curso. Então, isso acho que é um ponto muito, muito importante, né? O acesso ao Canvas, que é uma plataforma de ensino em que vocês vão ter acesso a todos esses artigos. Ao lado disso, então, como eu disse, eu tenho cerca de 37 artigos até agora publicados, alguns ainda estão no forno, são mais de 300 referências científicas, então isso é uma coisa que me dá um orgulho muito grande, e inclusive muitos desses artigos foram TCCs de encerramento de curso, então isso é uma coisa que também nós vamos estimular muito durante o nosso curso. E o tema que a gente escolheu para falar é justamente por causa do verão. Então, a gente sabe que agora no verão, alguns cuidados são muito importantes de serem tomados e que nós, como cosmiatras, temos a função de orientar os nossos pacientes. Porque vocês vão ver que tem algumas informações que nem sempre os pacientes têm. Então, o tema foi escolhido pensando nessa época do ano, e depois a Ana Lúcia vai comentar sobre o que pode ser feito para reverter aí as alterações que aconteceram por causa da exposição solar. Então, lembrar que o envelhecimento cutâneo, ele está ligado diretamente ao fotodano. Aqui é uma foto de uma paciente, né? Essa foto é bastante conhecida, que são duas irmãs gêmeas, essa é freira, mostrando o envelhecimento cronológico, o envelhecimento que acontece ao longo dos anos por um envelhecimento natural. E aqui a outra gêmea mostrando o que é o fotoenvelhecimento. Então, vocês veem assim que é uma potencialização enorme em relação à questão do envelhecimento, e hoje os estudos mostram que 70% do processo de envelhecimento da nossa pele está relacionado à exposição solar. E aqui mostrando as manifestações que a gente pode ter, desde manchas, câncer de pele, rugas. Então, são 3 pacientes exatamente com a mesma idade e mostrando sinais totalmente diferentes desse fotodano. Como que ele acontece? Eu acho que esse é um ponto bem importante, principalmente para nós cosmiatras, é entender como que acontece esse fotoenvelhecimento. Então, a gente sabe que após a absorção da energia de um fóton de luz, o cromóforo, que pode ser uma célula, um DNA, então aí os melanócitos, os queratinócitos, os fibroblastos, eles vão ficar num estado excitado, vão ficar com excesso de energia, e esse excesso de energia vai fazer com que aconteça um fotoproduto, que é, no caso nosso aqui do fotodano, um DNA alterado. Isso vai ser determinado de acordo com o comprimento de onda, como nós vamos ver, do cromóforo, então aí a célula que fabrica melanina, que é o melanócito, a célula das camadas superficiais da pele, que são os queratinócitos, e os fibroblastos, que são as células responsáveis pela fabricação do colágeno e da elastina. Então, a gente sabe que o Sol, ele emite 3 tipos de radiação. A gente tem a radiação ultravioleta, que para nós, em relação aos fotoprotetores, são as mais importantes, porque aqui, no caso, a grande maioria dos fotoprotetores focam principalmente nessa proteção à radiação ultravioleta. Então, eles são os comprimentos de onda mais curtos e chegam mais ou menos na superfície da Terra em cerca de 10% do total de radiação. Nós temos a radiação visível, que é a que ilumina. Então, ela é responsável por 40% da radiação solar, o comprimento de onda dele é mediano, ela tem a menor atenuação pela atmosfera e ela é percebida pelo observador. Radiação visível, em termos assim gerais de fotodano, elas não são tão importantes, mas a gente sabe que em algumas situações, como por exemplo no caso do melasma, ela é fundamental. Então, por isso que quando a gente for falar sobre os mecanismos de proteção, nós vamos comentar sobre ela novamente.
E uma outra forma de proteção que é muito importante em relação à radiação visível, que é a degeneração macular da retina, o fotodano ocular, porque isso é uma coisa que muitos pacientes não sabem, que o fotodano, ele acontece somente em dois órgãos, a pele e o olho. Por isso que em algumas situações a proteção também ocular ela é fundamental e principalmente em relação à radiação visível. Lembrando que essa radiação é emitida pelos dispositivos. Então, o celular, aí no caso, as lâmpadas brancas, os dispositivos eletrônicos, eles também vão liberar esse tipo de radiação. E a radiação infravermelha, que é aquela que gera calor, ela tem cerca de 50% do total da radiação, ela é absorvida pela água, então ela diminui aqui de acordo com a atmosfera, gera calor e não existe filtro solar contra ela. Então, a gente sabe que essas radiações, elas vão penetrar na pele, a radiação, então, o VB, ela vai afetar principalmente as camadas mais superficiais, a UVA, ela vai entrar mais profundamente na pele, e o infravermelho, ele consegue penetrar até as camadas mais profundas. Então, a gente sabe que também o calor, ele gera o fotodano. Então, isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes o paciente na praia, ele acha que passou um filtro solar com fator de proteção alto, ele pode ficar chacarezando no sol. E a gente sabe que o calor, então, gerado pelo sol, também vai degradar a pele. Por isso que é muito importante uma proteção mais combinada. Como que acontece essa alteração na nossa pele? Então, a radiação solar, ela penetra, ela altera o DNA da célula, libera uma substância que vai estimular a célula que fabrica melanina, que é o melanócito, a fabricar melanina. Então, a escurecer a nossa pele. E isso acontece mesmo em áreas cobertas. Então, isso também é um ponto bem importante, porque o sol que você toma em áreas expostas estimulam as áreas cobertas. Isso vai ser um ponto que depois também nós vamos conversar um pouquinho mais para frente em relação aos nossos procedimentos. Porque muitas vezes o paciente acha que fez, por exemplo, uma cirurgia, um laser, um procedimento qualquer, se ele não tomar sol naquela região, mas tomar sol no resto do corpo, ele está protegido. Então, isso é super comum da gente ver. O paciente faz uma cirurgia, coloca um band-aid e acha que é suficiente para proteção. Mas o que acontece é isso, quando você toma sol, então, mesmo aí no caso detendo áreas expostas de exposição aí ao sol, você vai liberar substâncias que vão estimular aquelas células que fabricam pigmento em áreas cobertas. Então, isso também pode gerar complicações de procedimentos. Então, nós temos aqui, no caso, alguns sinais do fotodano. Então, o primeiro deles é uma resposta aguda, transitória, que é a queimadura solar. Então, a queimadura solar, ela, na verdade, é um mecanismo de defesa do organismo. Quando você ultrapassa aquela capacidade de regeneração, então você vai ter todos esses sinais inflamatórios, o vermelho, aí, no caso, a descamação, o ardor local. Então, isso são sinais aí para que o organismo fique alerta no sentido de se proteger. As alterações crônicas, a exposição crônica ao sol. Então, as rugas, as queratoses, as lesões cancerosas, o envelhecimento, tudo isso está relacionado com essa questão da exposição crônica. E a luz visível, como a gente falou, tem uma participação nesse processo de pigmentação, principalmente em situações como o melasma. Então, a gente sabe que no melasma, a fotoproteção, ela é super importante, ela tem que acontecer, então, no nosso corpo todo, porque o sol que você toma no corpo também vai estimular a área pigmentada do rosto, e esse estímulo, então, com a luz visível. Então, os dispositivos, e no caso, então, principalmente as lâmpadas. E a radiação infravermelha, que aqui gera calor, que também pigmenta o melasma e que também, então, leva ao envelhecimento. Desculpa. O organismo, ele tem mecanismos naturais de defesa para se proteger contra esses danos.
O primeiro deles é o bronzeamento, que é um mecanismo de defesa que foi acontecendo na evolução da espécie humana à medida que ela foi perdendo pelos. Então, foi se desenvolvendo esse sistema de pigmentação para nos proteger. Nós temos dois tipos de bronzeamento. O bronzeamento imediato, que é quando você toma sol e escurece de imediato, que está relacionado à melanina que já foi produzida. Então, ela já existe lá com um esquema de proteção na célula, e que quando você toma sol, esse pigmento se espalha, e isso leva ao escurecimento de pele. Se você continua tomando sol, aí você começa a ter um processo de formação de melanina, que a gente chama de melanogênese. E isso vai levar a um aumento no número e atividade dos melanócitos, aumentando então a pigmentação ao longo do tempo. São dois mecanismos naturais que sempre vão acontecer. Ao lado disso, nós vamos ter um aumento, um engrossamento da camada superficial da pele, principalmente o extrato córneo, que é a camada mais superficial, ela começa a engrossar para se proteger e evitar, aí no caso, que essa radiação penetre. A produção da vitamina D, como nós vamos ver, ela é um mecanismo super importante e que, no caso, ela deve ser produzida com exposição, então é isso que a gente fala. O problema do fotodano é a exposição inadequada ou a exposição excessiva ao sol. E os antioxidantes, que nós vamos conversar sobre eles depois. Então, o que nós vamos proteger para essa hiperplasia da derme, da epiderme e principalmente do extrato córneo? Hidratação cutânea. Quanto mais hidratada tiver a pele, melhor vai ser esse anteparo. Se a pele está desidratada, é como se a gente imaginasse o barro que toma aquele sol violento e fica todo craquelê. As escamas da pele, elas se afastam e com isso a penetração da radiação é maior. Por isso que assim, durante os meses de verão, a hidratação da pele é um ponto extremamente importante. E como que nós vamos fazer isso? Primeiro, cuidado com sabonete. Então, sempre procurar usar sabonetes suaves, sabonetes não abrasivos, sabonetes que mantenham o pH natural da pele. De preferência, sabonetes, então, infantis ou sabonetes próprios para pacientes com doenças de pele, principalmente dermatite atópica. Então, todos aqueles sabonetes, eles vão proteger essa camada superficial. E a hidratação, que ela pode ser feita com qualquer hidratante de boa qualidade, para que você mantenha esse extrato córneo íntegro. Em relação à produção da vitamina D, então, essa é uma questão bem interessante, porque ela é produzida nas camadas mais superficiais da pele também, que também atende para a produção da vitamina D, a pele hidratada. Ela depende do colesterol da camada superficial, por isso que peles desidratadas não metabolizam vitamina D. Então, aí, no caso, mais um motivo para a gente manter essa pele bem hidratada no verão. Então, ela é produzida na camada superficial, o provitamina D, ela penetra na pele, chega na rede vascular superficial da pele, vai inicialmente para o fígado, para o rim, onde ela é metabolizada em vitamina D e volta para a pele. Por isso que a pele é um órgão onde você tem a produção da vitamina D e o consumo da vitamina D. Então, muitas vezes os pacientes se surpreendem porque, por exemplo, você pega um paciente que é surfista, um paciente que se expõe muito ao sol, você vai dosar a vitamina D dele, ele fica com a vitamina D baixa. Mas por quê? Porque ela é consumida durante a exposição. Então, esse é um ponto que é muito importante. O excesso de exposição ao sol não garante um nível adequado de vitamina D. E como é que nós vamos, então, metabolizar a vitamina D? Primeiro, a exposição entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Esse é o horário ideal para que a gente metabolize. Você expor 15% da área corpórea por 15 a 30 minutos. 15 minutos no paciente jovem, 30 minutos nos pacientes idosos ou os pacientes com fototipos mais altos. Então, pacientes mais morenos, pacientes negros, precisam de um tempo maior de exposição para metabolizar a vitamina D. Então, aí no caso, sempre com a pele hidratada e como que a gente pode fazer isso, por exemplo, na praia? Como que eu vou fazer? Qual é o esquema que eu vou fazer para metabolizar a vitamina D? Manter a pele, então, bem hidratada,
toma 15 minutos de sol sem filtro solar e aí aplica o filtro solar em seguida. Então, com isso, você está metabolizando as quantidades necessárias diárias de vitamina D. Antes de ir pro sol, tem que fazer como? Passar protetor solar. Certo. Então, que nós vamos ter de cuidados para a proteção. Então, aqui a gente tem todos os agentes protetores. As roupas, lembrar que hoje nós temos roupas protetoras para radiação, então são aquelas sunblock, né, que são roupas que têm entre as suas fibras filtros solares que vão aumentar a proteção, mas lembrar que ele também é consumido. Então, por isso que à medida que essa roupa vai ficando mais utilizada, ela tem que ser renovada. Outra coisa que fibras, então, mais fechadas, como o algodão, por exemplo, protegem mais de que com roupas que têm tramas mais abertas. Então, sempre dá preferência para malhas mais fechadas, quando nós estamos falando de roupas para proteção. O chapéu sempre é super importante, principalmente para couro cabeludo. Lembrar que pacientes com cabelos mais ralos, pacientes calvos, eles podem fazer câncer de pele no couro cabeludo. Então, usar o filtro solar e potencializar essa proteção com o chapéu é de suma importância. E quando a gente fala sobre isso, vale para o cuidado diário, porque depois nós vamos conversar sobre isso também. Maquiagem, lembrar que a maquiagem, quando ela não tem filtro solar, ela tem um FPS entre 3 e 4 de proteção. Quando você usa maquiagens com fatores de proteção mais altos, você também está potencializando essa proteção. Óculos de sol é fundamental para exposições ao sol. Como eu falei, o olho é o outro órgão que sofre o fotodano. E lembrar que o óculos de sol também vence. Então, é por isso que, assim, óculos de sol, o correto é você usar aqueles que têm fotoproteção nas lentes, mas eles também, essa fotoprotetor, ele é consumido e ele deve ser trocado de tempos em tempos para manter essa proteção. Porque se ele não tiver uma proteção adequada, o que vai acontecer? Você piora essa fotoproteção, porque coloca um óculos de sol sem esse mecanismo de defesa, a pupila abre, e com isso a radiação solar vai penetrar mais. Então, por isso que é importante que a gente utilize filtro solar, que tenha lentes com filtro solar, tá? Vidros também protegem, desde que eles tenham o insufilme. Então, por isso que todo mundo sabe que quando toma sol, por exemplo, no congestionamento, você fica com a marca do relógio. Então, lembrar que você tem um reflexo no capô, que aumenta, então, aí no caso, a exposição ao sol, porque você potencializa pelo reflexo, e lembrar que, então, no vidro da frente do carro não tem sulfilme. Então, quando o paciente tem tendência a manchar as mãos, tem tendência ao fotodano nas mãos, passar o filtro solar também, mesmo dirigindo. E os fotoprotetores tópicos, né? Que isso foi uma revolução na dermatologia, o aparecimento dos fotoprotetores. Todo mundo pensa que isso é muito antigo, mas na verdade o fotoprotetor no Brasil existe há 40 anos. E lá atrás só existia o filtro solar 4, depois veio o filtro solar 15. Então, hoje nós temos uma gama enorme de filtros solares, com características muito próprias entre si, como a gente vai falar. Então, aí, no caso, a escolha do filtro solar vai depender muito de cada situação. E nessa hora, nós, cosmiatras, temos que conhecer as diferenças entre os filtros. Isso é uma coisa que nós vamos discutir muito no nosso curso. Aí, no caso, quais são as especificações de cada tipo de filtro para que ele seja bem indicado para os nossos pacientes. E basicamente dois tipos de filtros. Nós temos os filtros físicos, que são filtros que não são absorvidos pela pele e que refletem a luz. Existem duas substâncias que têm essa característica. A mais conhecida e a mais usada é o dióxido de titânio, e a gente tem também o óxido de zinco, que no passado, que é o hipogloss, que no passado, quando não existia filtro solar, os surfistas usavam no rosto. Então, no caso, eles são substâncias que não penetram na pele e são refletidas. Então, eles têm um menor potencial de sensibilização, têm uma maior fotoestabilidade, eles não precisam ser reaplicados quando você não tem uma exposição tão prolongada. Filtro solar físico puro não precisa ser reaplicado.
E no caso, então, a eficiência dele está relacionada ao tamanho e à dispersão das partículas. Então, a gente sabe que filtros todos, como nós vamos ver, acima de 30, eles sempre têm o filtro físico associado, só que por causa da cosmética, os tamanhos de partícula nesses filtros são menores. Por isso que essa regra que a gente fala, filtro físico não precisa reaplicar, na verdade, isso vale somente para os filtros pediátricos, como nós vamos ver. E são aqueles que protegem da luz visível. Os filtros químicos, eles não têm essa proteção. E nenhum filtro, como a gente já falou, protege do calor. Então, os filtros químicos, como eles funcionam? Eles penetram aqui na pele, então vocês veem que ele tem a penetração, ele vai ser consumido pela luz solar, então ele vai ficar num estado excitado antes das organelas, então ele vai sendo consumido durante a exposição, dependendo da sua fórmula, da sua substância. Esses filtros, eles vão ter proteção mais aquelas radiações, como a gente viu, a UVB, que é a radiação que pigmenta, que é aquela que é mais superficial, outros conseguem penetrar até as camadas mais profundas. Então, quando a gente fala em fotoenvelhecimento, esses são os mais interessantes. E hoje, como que a gente vai diferenciar esses filtros? Aqueles todos anti-aging. E no caso, então, eles conseguem proteger contra os dois tipos de radiação, mas não conseguem proteger contra a radiação visível. Então, por isso que todos os filtros antipigmento, eles estão sempre associados aos filtros físicos. Nesses filtros, então, filtros físicos e químicos, assim, cada um deles tem uma particularidade, eles são, então, como a gente falou, uma associação, e tem filtros, por exemplo, aí no caso, um filtro solar 30. Por legislação, ele tem que ter uma proteção aqui, a UVA, sempre 1/3 de mínimo. Então, o filtro 30, ele protege contra o fotoenvelhecimento, o fator de proteção 10. Se eu usar um filtro solar 60, ele vai proteger no 20. Porém, a gente tem alguns filtros no nosso mercado que tem essa proteção a UVA mais alta. Então, por isso que, no caso, quando a gente fala em pacientes com peles muito claras, pacientes com uma tendência a câncer de pele, pacientes que tenham, aí no caso, fotossensibilidade, a gente sempre tem que usar um filtro que tenha associação de UVA e UVB altas para a proteção adequada. Isso é uma das coisas que a gente também vai discutir no nosso curso, os filtros, então, mais indicados nessas situações. E lembrar, então, que não existe até hoje filtros para o infravermelho, como a gente conversou. Então, eles são diferentes entre si, né? Todos os filtros que a gente tem disponíveis no nosso mercado. Um deles em relação ao nível de proteção ao UVA. Vocês lembram que naquele esquema a UVA é a que penetra mais profundamente, então não são todos os filtros que têm essa proteção tão eficaz, como a gente falou, por legislação, a UVB e a UVA, os fatores de proteção são diferentes. A proteção, então, à luz visível, a gente não vai ter, com algumas exceções, e que aí, no caso, eles adicionam substâncias a esse filtro, serem resistentes à água ou não, esse é um aspecto que é muito importante, principalmente em crianças, que é a resistência à água. Então, a gente sabe que os resistentes à água são os filtros físicos. Os químicos, eles não são resistentes à água e eles vão saindo. Por isso, a necessidade de reaplicar a cada 3, 4 horas. O tipo de formulação, então, a cada um deles vai ser diferente. Nós temos filtros para peles oleosas, filtros para peles secas, filtros para peles sensíveis, filtros aí no caso em spray para esporte. Então, essas formulações elas variam muito entre os filtros e é uma questão aí de escolha pessoal. E principalmente hoje, os filtros estão estabelecidos há mais de 10 anos. O que nós temos hoje nos filtros novos que vêm surgindo? Aditivos, substâncias que são adicionadas a esses filtros para potencializar de acordo para cada função. Então, nós temos, por exemplo, os antioxidantes, como a gente vai ver, que são substâncias que evitam a oxidação da pele, porque o fotodano nada mais é que uma oxidação. E tem filtros que têm, então, na sua formulação, substâncias clareadoras para potencializar a proteção, principalmente no melasma.
E a eficácia do filtro? Tem algumas coisas que vão determinar. Primeiro, a quantidade de produto. Então, a gente sabe que a quantidade ideal para um adulto para aplicar no corpo todo é uma xícara de café. Então, essa seria a quantidade ideal de filtro solar para o corpo de um adulto. O modo de aplicação. Quem não conhece alguém que se queimou na região do sutiã, do filtro, na região do calção? Então, o correto é sempre você aplicar o filtro solar sem roupa e colocar a roupa em seguida, porque muitas vezes, para não sujar a roupa, fica com as bordinhas sem proteção. A frequência, que é um ponto super importante, então, esses filtros todos, que não são os filtros pediátricos, eles têm que ser reaplicados a cada 3, 4 horas, porque eles vão sendo consumidos pela radiação. O filtro solar pediátrico, como ele é um filtro solar físico puro, ele é, então, refletido e não precisa ser reaplicado, porque ele tem uma maior resistência, tanto à radiação, porque ele não, aí não é consumido pela radiação, como uma resistência à água maior. O fototipo, então, obviamente, pacientes com peles muito claras precisam de uma fotoproteção mais alta, normalmente em torno de 60, 70 até 90. O 90, né? Porque hoje em dia não existe mais filtro 100. O filtro solar 100 dava aquela impressão de proteção 100%, o que não existe. Então, por isso que é 90 a mais. Então, aí no caso, paciente de pele muito clara, normalmente a gente indica filtros mais altos. E hoje nós temos alguns filtros no nosso mercado com substâncias para ajudar a evitar câncer de pele. Então, também ele é uma característica de alguns filtros mais altos. E no caso, pacientes com peles mais morenas precisam usar filtro solar. Também pode dar, aí no caso, câncer de pele em paciente de pele morena. Então, é importante que também use, mesmo sendo pacientes que raramente se queimam. É importante que também se protejam, mas aí pode ser com filtros mais baixos. Aí, no caso, o padrão geralmente é o filtro solar 30. A localização geográfica, então, lembrar que, no caso, tinha mais do que piscina, né? Porque, no caso, na praia, você tem um reflexo na areia e na água. Então, por isso que muitas vezes na praia você precisa usar um filtro com fator de proteção mais alto. Já na piscina, por causa da grama, normalmente você tem um reflexo menor. Só que se você fica o tempo inteiro na água, você vai precisar de um filtro mais potente e resistente à água, que aí seria o pediátrico. Outra coisa, lembrar, quando a gente fala no verão, nós falamos muito em filtros, mas lembrar que neve também queima. Quem nunca viu, né, no caso, o esquiador com óculos escuros? Justamente por causa do reflexo na neve e porque a atmosfera numa montanha, você tem menos atmosfera, você tem menos absorção de radiação, então você também precisa usar filtro solar, porque existe a queimadura solar com a neve. Então, no caso, também fazer uma proteção, mesmo no caso em áreas em que você vai, por exemplo, esquiar. A forma, então, de apresentação, o ideal é que ela forme um filme contínuo em toda a área exposta, para distribuir, aí no caso, os ingredientes, os filtros, os antioxidantes, de uma maneira regular em toda a superfície cutânea. E tem algumas características que são especiais e que a gente vê que muitas vezes existem alguns erros a respeito. O primeiro deles é quando a gente começa a usar filtro solar. Então, não se usa filtro solar em crianças até 6 meses de idade. Elas não devem ser expostas ao sol nessa questão do skincare, porque a gente tem o skincare e o sun, no caso, para colocar a criança para tomar sol, para metabolizar a vitamina D, o ideal, então, é das 10 da manhã às 4 da tarde, durante 15 minutos. Não se leva, então, crianças até 6 meses para exposições prolongadas ao sol. E sempre usar o filtro solar nessas exposições. Filtro solar pedido. Na grávida, você tem a absorção dos componentes do filtro. Então, no caso, o filtro solar pediátrico, ele tem muito menos conservante, ele não tem perfume, ele não tem cor, então ele tem várias características para diminuir, aí no caso, a absorção pela pele do recém-nascido.
E é por causa disso que ele é o mais indicado em grávidas. Então, no caso do pescoço para baixo na grávida, sempre filtro pediátrico. No rosto, vamos entender se ela está manchando, se ela está fazendo acne, se ela tem alguma outra característica. Então, no rosto, que é uma área muito menor, você até pode usar um outro tipo de filtro. Mas para o corpo, na grávida, sempre proteger, aí no caso, com filtro pediátrico. E no caso das crianças, a proteção ao sol ela é super importante, principalmente aí no caso em adolescentes, porque a gente vê que o adolescente ele é muito mais rebelde para usar filtro solar, e o problema é que, no caso, se sabe que o melanoma, que é o câncer mais maligno que a gente tem de pele, né? Então, é um câncer extremamente maligno, ele está relacionado fundamentalmente a queimaduras solares na infância. Por isso que usar o filtro solar na criança, e principalmente naquelas crianças pré-adolescentes, adolescentes, é super importante que a gente oriente. E se não quer ficar reaplicando, é usar o filtro pediátrico. Hoje a gente tem vários filtros pediátricos com uma cosmética super boa, em spray, então aí no caso procurar usar. E esse é o outro ponto importante. Muitos filtros pediátricos têm fatores de proteção 60. Então, o que entende o pai? Ele tem um filtro solar 60 que ele usa. A criança usa o 60. Então, por que não usar o filtro 60 do pai na criança? Não, porque você tem todos aqueles outros componentes, como eu falei, conservantes, corantes, perfumes, que são absorvidos pela pele da criança. Então, no caso, é por isso que a gente, mesmo tendo um filtro solar com o mesmo fator de proteção, em crianças, a gente usa o pediátrico. Então, adulto usa o pediátrico. Mas a criança tem que usar o pediátrico e não o filtro de adulto, apesar de ser muitas vezes no mesmo fator. E essa outra condição que é super importante, né, que são, aí no caso, os esportes aquáticos. O que a gente mais observa, olha, meus pacientes, eu tenho dois pacientes com base no celular com 19 anos de idade, ambos eram surfistas. Então, por isso que a gente tem que orientar principalmente adolescentes, mas todas as pessoas que fazem esportes aquáticos a usar o filtro pediátrico. Porque, como eu falei, ele é mais resistente à água e com isso ele vai ter uma proteção maior. Só que esses pacientes, por causa do turbilhamento e por causa do movimento na água, eles têm que reaplicar. Então, na verdade, não é nem porque o filtro é consumido, mas sim porque ele é retirado com o turbilhamento da água. Quando o adolescente ele tem acne, por exemplo, no tronco, no dorso, o filtro solar pediátrico ele tem maior tendência a piorar a acne. Por isso que a gente recomenda, então, que se use aquelas roupas de proteção, justamente para que não precise ficar passando filtro solar nessas áreas. E deixa o filtro solar mais para as outras áreas mais expostas. E no rosto, a gente muitas vezes usa filtros mais específicos para pacientes com acne, só que ele vai ter que reaplicar muito mais vezes. Então, enquanto que fora da água, a gente fala numa aplicação a cada 3, 4 horas, quando ele está na água, ele tem que fazer uma reaplicação maior. E fora isso, o outro mecanismo natural de defesa são os antioxidantes. Antioxidantes são substâncias que vão ser consumidas após a exposição ao sol e que vão potencializar. Então, a gente tem várias características, né? Os antioxidantes enzimáticos e os não enzimáticos. E os não enzimáticos, as fontes mais importantes são os alimentos de cor. Então, aqui no caso, quanto mais colorido for o alimento na época do verão, maior vai ser a proteção. Esses antioxidantes eles podem ser de uso tópico, que é o que a gente vê hoje em todos esses filtros, anti-envelhecimento, antipigmento, eles vão ter essas categorias de antioxidantes, ou eles podem ser usados por via oral. A luteína, ela tem uma característica especial, que além de proteger a pele, ela protege o olho. Então, ela é usada 10 miligramas por dia no café da manhã, nos meses de verão, para proteção tanto da pele como do olho. Então, os estudos mostram que esses antioxidantes eles protegem tanto do fotodano como dos distúrbios pigmentares, como o melasma e o câncer de pele, e ajudam também nas doenças relacionadas à luz. Então, basicamente seria isso em relação aos filtros solares. Eu falei bastante, espero que eu não tenha atrapalhado a apresentação da Ana Lúcia. E lembrar, então, dos nossos procedimentos, né? Que são procedimentos todos que a gente pode fazer, que também exigem um cuidado. Então, aquilo que eu comentei logo no início
Quando você faz qualquer tipo de procedimento, aí é não se expor ao sol ou usar o filtro solar no corpo inteiro e não somente nas áreas expostas. E agora, a Ana Lúcia vai falar sobre todos, assim, como que nós podemos regenerar a pele já lesada. Então, nós falamos aqui como proteger, mas a gente sabe que muitas vezes nós já temos degenerações importantes, e aí a Ana Lúcia vai conversar sobre isso agora. Muito obrigada. Se você quiser parar o compartilhamento, eu compartilho aqui do meu Tá lado. ótimo. Uhum. Bom, pessoal, como a doutora Marisa falou, então, algumas das indicações que a gente vai ter quando a gente pensa em como a gente pode otimizar essa cicatrização é justamente quando a gente tem um aumento de demanda de cicatrização. Quando você faz um procedimento, uma cirurgia, ou você tem uma queimadura, você entra num estado de anabolismo. Você vai precisar produzir tecido para que você possa cicatrizar toda essa região. Mas é possível que a gente consiga otimizar essa cicatrização? Existe alguma forma que a gente tem de fazer com que esses procedimentos, com que essa cirurgia tenha uma capacidade de cicatrização melhor? Isso é uma das coisas que tem sido muito estudada. Como que você pode fazer com que o seu paciente tenha um resultado cirúrgico mais assertivo? A gente pode diminuir o risco quando a gente pensa nesses tratamentos? Você pode diminuir uma chance de deiscência? É possível que você consiga melhorar a chance que o seu paciente tem de criar um evento adverso em relação a uma cicatriz hipertrófica ou fazer uma fibrose num procedimento? Isso tudo são coisas que a gente consegue sim manejar. De uma forma ou de outra, a gente consegue garantir que o resultado desse paciente seja o que tem o maior sucesso possível. Como? Principalmente manejando nutrição e também os expossomos, que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Para isso, a gente precisa lembrar muito da curva de cicatrização. Isso é algo que muitos de vocês já sabem, que vocês já conhecem, mas isso é fundamental para que a gente entenda aonde que nós vamos interferir em cada momento. A gente vai ter primeiro uma hemostasia, quando a gente tem qualquer tipo de lesão, seja um procedimento, seja cirurgia, a gente vai ter uma fase de hemostasia, logo depois a gente tem uma fase de inflamação, depois começa uma fase de proliferação desses fibroblastos e, por último, uma maturação do colágeno que está sendo criado. Por que é importante a gente entender todas essas fases? Porque quando a gente pensa, por exemplo, numa cicatrização excessiva, seja ela uma cicatrização hipertrófica ou até mesmo queloide, qual é uma característica que a gente tem? A gente tem um aumento dessa fase inflamatória que faz com que a gente tenha também um aumento dessa proliferação, mas a gente reduz a fase de remodelamento. E isso faz com que a gente consiga ter uma cicatriz com mais tecido, mas com tecido de menor qualidade. Então, uma das principais estratégias que a gente precisa estabelecer, seja ele num procedimento, seja ele numa cirurgia, é como a gente vai controlar essa fase inflamatória. Como que a gente consegue, de alguma forma, manejar o nosso indivíduo, o nosso paciente, para que ele consiga ter uma fase de inflamação num período que a gente precisa. E mais, a gente precisa também pensar que dentro dessa fase proliferativa, principalmente, a demanda dele de vitamina, de proteína, vai aumentar muito. Por isso, é uma fase que a gente precisa sim pensar que esse paciente ele vai estar depletado, ele vai ser um paciente que vai entrar num estado de anabolismo, que vai criar tecido, e por isso eu preciso garantir que ele tenha um aporte de proteína, de vitaminas e de antioxidantes para garantir uma melhor cicatrização, principalmente nessas fases. E também pensar na resposta imune. É importante que a gente lembre que hoje em dia algo muito estudado é que a resposta imune ela pode seguir dois caminhos principais. Ela pode seguir um caminho que a gente chama de M1, então o monócito, quando o monócito ele está dentro da circulação, dentro da artéria, ele
vai para um tecido e ele vai se diferenciar em um fenótipo que pode ser ou um fenótipo do tipo M1, que é um macrófago que vai criar um efeito do tipo kill, ou seja, ele vai identificar bactérias, vírus, alguma coisa que ele tenha que combater, ou então ele pode também se diferenciar num fenótipo do tipo M2. E aí, dentro da medicina regenerativa, a gente estuda que existem macrófagos do tipo M2A, B, C, vários tipos. Mas o que é importante é que, de um modo geral, os macrófagos que são diferenciados no tipo M2, eles vão criar uma característica de reparo. Então, cada vez mais a gente entende que o macrófago do tipo M1, ele cria uma resposta muito mais pró-inflamatória, enquanto o macrófago do tipo M2, ele cria uma resposta anti-inflamatória. E quando a gente pensa nessa diferenciação, quando a gente pensa em procedimentos ou em medicina regenerativa, o nosso objetivo é principalmente criar uma resposta do tipo M2. Não que a inflamação seja ruim, a inflamação é uma fase, mas ela precisa estar contida dentro da fase que ela deve estar, porque se ela se prolonga, a gente pode sim ter uma cicatrização que não é favorável. E algo que a gente precisa ter em mente que o que vai modificar todo esse processo de cicatrização são o que nós hoje chamamos de expossomas. Os expossomas é tudo que um indivíduo vai estar exposto dentro do seu dia a dia, durante a sua vida, e que podem, de alguma forma, alterar essa fisiologia da pele. Então, o expossomo, ele vai ser a totalidade de exposições ambientais ao longo da vida. E isso vai incluir exposição solar, poluição do ar, hormônios, nutrição e até fatores psicológicos. O que é importante para a gente lembrar? Tem orientações extremamente simples que eu falo para os meus pacientes que são inegociáveis, que é, chega em casa, lava o rosto. Lava o rosto para tirar todos os resíduos de poluição, para tirar todos os resíduos de maquiagem, garantir que você está com a pele limpa e logo depois você vai aplicar, então, um protetor solar, um hidratante, para garantir que você tem uma pele mais protegida, que essa barreira cutânea esteja reparada para que você possa depois aplicar algum tipo de reparador celular. E também a gente precisa ter em mente que a nutrição ela vai ser fundamental dentro desses expossomos. É impossível você ter um paciente que ele tem um processo que tenda para regeneração se ele não tiver uma nutrição muito boa, se ele não tiver um hormônio que esteja fisiologicamente adequado para aquele indivíduo e também o sono. O sono é o maior regenerativo que existe. Por isso, quando nós vamos fazer um procedimento ou uma cirurgia, o paciente precisa ter em mente que tudo isso vai mudar. Ou seja, não adianta continuar tomando Coca-Cola, comendo McDonald's, fazer um procedimento de bioestímulo, estar super estressado e não dormindo direito, provavelmente sua resposta ela vai ser muito menor do que você poderia ter se você tivesse todos esses fatores controlados. Então, cada vez mais a gente tem que entender aonde cada um desses fatores eles podem alterar cada uma das células da pele e pensar que quando você tem algum problema dentro dessa cicatrização ou que você tem alguma doença, rosácea ou acne, o que pode estar alterado dentro de todos esses expossomas que a gente vai poder efetivamente ajudar o paciente a modificar. Então, quando a gente pensa na reparação do tecido, ele tem esses dois mecanismos chaves. Um de reposição, ou seja, você fez uma lesão, você vai repor aquele tecido por um tecido cicatricial. Mas você também pode correr para um caminho que é o caminho de regeneração, que é o que cada vez mais a medicina tem tentado fazer com que a gente crie um tecido que seja próximo ao tecido regenerado, ao tecido fisiológico. Isso é algo que alguns animais conseguem ter a capacidade de se regenerar completamente. O axolote, não sei se vocês conhecem esse bichinho, ele é um animal que ele tem uma capacidade de regeneração incrível. Ele é o animal vivo que tem a maior capacidade de regeneração. Ele consegue regenerar membros inteiros. Então, isso é algo que a gente tenta entender como que a gente consegue fugir da via de cicatrização, fugir da via de fibrose
e entrar numa via de regeneração. Por isso, a gente precisa pensar em várias abordagens que vão promover tanto a angiogênese, uma modulação imune e, claro, uma proliferação de células e também da matriz extracelular, que vocês vão ver que é chave dentro de todo esse processo. Para fechar essa live, eu sei que a gente já está um pouquinho à frente do tempo. Algumas das orientações que eu acho que são fundamentais para procedimentos e cirurgias, a gente vai, claro, discutir isso tudo mais a fundo quando a gente estiver dentro do nosso curso, mas orientações dietéticas, um dos principais fatores que a gente precisa falar para os nossos pacientes é um aporte adequado de proteína, de 1 a 2 gramas por dia, por quilo por dia, tá? Principalmente pacientes, desculpa, cirúrgicos, têm a tendência de utilizar até 2 gramas por quilo. Só um segundo, gente. Eu tô um pouco doente, desculpem. Bom, o sono, como eu falei para vocês, a gente tem também a suplementação de nutrientes e vitaminas, que principalmente durante procedimentos e cirurgias, elas são fundamentais para que a gente consiga chegar no melhor resultado cirúrgico. Claro, cuidados com curativos, essa melhora da barreira cutânea, limpeza, renovação celular, que a gente usa diversos agentes tópicos que contribuem para isso, e as diversas tecnologias que a gente pode usar ao nosso favor durante a cicatrização, para garantir que a gente vai interferir de modo benéfico e fazer com que ela tenha essa tendência à regeneração tecidual. Por isso é importante a gente lembrar que cada vez mais a regeneração tecidual está na palma da nossa mão. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Eu tô tossindo. Imagina, temos perguntas? Temos sim, doutora Marisa, bastante pergunta. Peraí que eu vou ler para Vamos lá. vocês. Eu tô vendo aqui que tem algumas perguntas, agora que eu quase morri, mas eu voltei. A primeira pergunta é da Juliana, que perguntou sobre os avanços nas formulações de filtros solares voltados para paciente com condições específicas, como melasma e rosácea. E também se tem algumas inovações para outras doenças de pele. Então, aí nós temos para acne, né, filtros solares assim mais leves, mais específicos para acne, para rosácea. Então, no uso diário, o fator de proteção sempre no máximo 30 e na praia, fator de proteção 50, que tem uma combinação mais leve do que os outros filtros. Então, são os que a gente recomenda. E no caso dos filtros para pigmentação, a gente tem vários hoje no mercado com substâncias que ajudam a evitar a pigmentação. Então, tem desde o tiamidol, alguns antioxidantes, a genisteína, tem várias substâncias que a gente pode utilizar. A ideia aqui foi nós falarmos sobre o cuidado na exposição prolongada ao sol, né? Então, ao som que é, porque na verdade esse assunto é extremamente extenso. Nós vamos discutir muito isso no nosso curso, mas a questão aqui, então, assim, é só lembrar. Filtro solar para uso diário, fator de proteção 30, que é aqui no caso o skincare. E na exposição prolongada ao sol, pelo menos o 30, mas o ideal é de 50 para cima. Outra pergunta que a gente recebeu aqui no chat é de quanto em quanto tempo precisa trocar o óculos de sol? A recomendação em geral é de 2 anos, dependendo do tempo de exposição que você teve com aquele óculos, tá? Outra pergunta: quanto mais clara a íris, mais vulnerável ao dano com irradiação solar? Sim, por isso que é super importante a suplementação, né? Então, como eu falei da luteína, para mim é de rotina, eu sempre oriento os pacientes com pele clara a usar, a tomar a luteína, né? Que é a medicação utilizada para evitar a degeneração macular da retina e para tratamento da degeneração macular da retina. Então, deve ser utilizado durante o ano. Lembrando que a luteína, ela deposita na pele e na íris, então ela deve ser iniciada 4 semanas antes do início da exposição.
Perfeito. Outra pergunta é se o vidro filtra algum tipo de radiação solar. Não. Isso é uma coisa que é interessante, ela apesar de não diminuir a radiação solar, ela diminui a quantidade de fótons que você tem, então, existe hoje uma orientação sobre você se expor à luz solar nos primeiros 30 minutos do dia para melhorar a sua curva circadiana, seu ciclo circadiano, melhorar a sua curva fisiológica, você se expor ao vidro, isso funciona muito menos. Então, o ideal é que você se exponha numa área externa. Que mais? Aqui. Essa é difícil, hein? Como orientar pacientes que nunca usaram protetor solar ou produtos de skincare? Mostrar fotos de danos graves pode mais chocar do que conscientizar, né? O que que você acha? Particularmente, principalmente em homens, né? Que é sempre a mais dificuldade. Eu sempre comparo com o dentista. Eu falo, você vai no dentista, então, por exemplo, no caso, o paciente vem com câncer de pele, lesões pré-cancerosas e tal. Eu falo, olha, você vai no dentista, faz clareamento nos dentes, trata a cárie, mas você não para de escovar o dente em casa. Se você não escovar o dente em casa, você vai ter muito mais cárie, muito mais problema. Então, eu acho que a comparação entre você cuidar da pele e cuidar dos dentes isso sempre facilita o entendimento. Então, eu sempre uso aí o dentista e a escovação dos dentes, né, como um exemplo da necessidade. Porque existe um preconceito muito grande de achando que é tudo perfumaria, né? Então, isso é uma coisa que nós vamos falar muito durante o curso, que a ideia da cosmiatria é você justamente orientar os pacientes e ter, não gosto da palavra skincare, mas é assim, de você fazer tratamentos direcionados de acordo com a necessidade de cada paciente. E tem aqui uma última pergunta, que é se a gente poderia enviar a dose dos suplementos. Olha, suplemento é uma área bem extensa. O que eu posso te dizer é que hoje a gente tem, dentro de cirurgia plástica e cosmiatria, algumas publicações, então, até algumas meta-análises, falando sobre o uso de suplementos em pacientes que vão ser submetidos à cirurgia. Isso inclui diversos tipos de suplementos, coenzima Q10, ômega 3, tudo isso tem o seu papel dependendo de cada uma dessas patologias. Uma das coisas que eu acho que são fundamentais para que todo mundo saiba. Hoje, cada vez mais se indica o uso de creatina, e a creatina é de 3 a 5 gramas ao dia. Ela tem benefícios não só cognitivos, como musculares, então, basicamente, todo mundo deveria tomar creatina, 3 a 5 gramas por dia. Mas suplementos, a gente vai ter uma aula, um módulo falando basicamente só dessa parte nutricional, falando de suplementação para cirurgia, de cicatrização, porque isso é uma aula à parte, basicamente. É isso aí, com certeza. Bom, Terminamos? pessoal, eu acho que não, acho que finalizamos. Obrigada pelas melhoras, estou aqui com uma tosse já há Isso. 3 semanas, mas agradeço a Sim, todos que ficaram até agora acompanhando a nossa exatamente. live. E assim, lembrando, né, que então isso aqui foi só assim uma amostrinha do que é o curso de pós-graduação, do que são as aulas, né, o que a gente procura passar para os nossos alunos. Então, tudo isso que nós conversamos é tudo baseado em ciência, em literatura científica, que nós vamos também ilustrar muito a todos vocês, né? Então, no caso, lembrando o curso, o objetivo do curso é esse, é de aprimorar o dermatologista, o cirurgião plástico, em todas essas questões, né, voltadas tanto para a parte de pele como para a parte de procedimentos. Então, é esse o nosso objetivo durante todo o ano. E, felizmente, como vocês viram, a gente tem tido assim, um retorno muito legal dos nossos cursos, os nossos alunos realmente assim se sentem, né, bem felizmente, né, Ana, se sentem muito, aí no caso, Amparados. exatamente, né? Então, assim, realmente deram um upgrade na carreira deles a partir do momento que fizeram o curso de pós-graduação. Então, lembrar que no caso, as inscrições elas estão abertas até o dia 20 de fevereiro. E é um número limitado de vagas. Nós já temos, né, uma quantidade de alunos
bem importante. Então, assim, para quem tem um interesse no curso, realmente entre em contato rapidamente, porque nós já estamos atingindo o nível, né, assim, o número de alunos que para nós assim vai ser o nosso endpoint, né, o número de É, alunos que vão que é o que a gente preencher consegue lidar para conseguir fazer exatamente para hands-on. manter a Então, a nossa qualidade, turma tem né? que ser uma turma menor. Exatamente, e que, além de tudo, então, além da parte teórica, além de todas as aulas aí expositivas, tudo isso, nós temos os hands-on. Então, e participação, aí no caso, tanto na parte de laser, como na parte dos procedimentos. Então, aí no caso, é um curso que vocês vão ver que é bastante completo e que, felizmente, os nossos alunos saem bastante preparados para o dia a dia, Perfeito. certo, Ana? Mais alguma Certíssimo. coisa? Você quer falar mais alguma coisa em relação ao curso? Não, eu acho que é isso. Eu acho que é uma oportunidade da gente se diferenciar e conseguir fazer uma medicina de excelência. Eu acho que essa é a busca do Einstein, buscar uma medicina de excelência. Exatamente. Então, acho que é isso, né? Acho que é esse o nosso recado. Fico feliz que vocês tenham gostado. Eu tenho visto, estou vendo aqui as mensagens. Realmente, para nós é uma satisfação muito grande que vocês tenham gostado da nossa apresentação. E um bom descanso a todos, bom final Boa de noite, semana, pessoal. uma boa noite e a E gente se tivemos vê. aqui, ó, Um já um abração. feedback. Muito obrigada. Exatamente. Lembrando que essa aula vai ficar disponível, vocês vão receber depois aí o link para assistir a aula novamente, tá? Um grande abraço a todos. Obrigada, gente. Boa noite.